Olá pessoal, hoje o tema é bem interessante. Gelo ou calor nas lesões? Você sabe quando utilizar gelo, quando utilizar calor nas lesões? O gelo e o calor eles são tratamentos seguros, eficazes e muito baratos. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre quando utilizar e quando não utilizar cada um deles. Mas antes eu convido vocês a seguirem nosso canal no YouTube e o nosso Instagram. No resumo, gelo utilizamos em traumas, ferimentos e lesões agudas. Calor utilizamos em espasmos musculares, contraturas musculares, lesões crônicas. Então, o calor, geralmente utilizado em lesões crônicas, ele promove uma vasodilatação e com isso dá um aporte maior de fluxo sanguíneo no local afetado. Entendendo sobre isso, vamos agora falar um pouquinho sobre a capacidade dessa vasodilatação auxiliar no processo de cicatrização ou de reabilitação. A ação do calor, então, ela ajuda a aliviar as dores dos espasmos musculares, das contraturas, daquele nozinho que você sente muitas vezes na sua musculatura, e isso também influencia muito alguns fatores de ordem psicológica, que é um dos principais pontos de aumento de contraturas musculares, é o estresse psicológico, aquela sensação onde você precisa, então, fazer um trabalho para que a sua musculatura tenha um relaxamento a ponto de evitar que se torne uma lesão crônica. O gelo, ele é muito utilizado, como eu já falei para vocês, em lesões agudas e também num pós-prova, o exercício mais intenso, onde ele também é utilizado para fazer um processo de recuperação mais rápido da musculatura. Contrário ao calor, o gelo promove vasoconstrição dos tecidos e isso tende então a diminuir alguns sinais fisiológicos, como vermelhidão, inchaço, dor extrema e também aquela sensação de queimação que muitas vezes a musculatura se encontra. O processo inflamatório é bom que a gente entenda que ele é saudável, ele é natural e ele sempre vai ocorrer após um estímulo. Porém, quando ele ocorre em excesso é que o problema se instala. Você acaba tendo então aquele excesso de processo inflamatório e com isso vem as dores, vem as contraturas musculares, os espasmos e as lesões se instalam ali naquele local específico. A crioterapia, ela é apenas um processo simples e eficaz que inibe o uso da droga para desmanchar aquele processo inflamatório. Então ela é muito útil e muito segura por causa disso. Você acaba então podendo evitar o uso da medicação para o combate desse processo inflamatório. Pô, show de bola então. Então estamos agora entendendo que o calor ele se usa em lesões crônicas, o gelo em lesões agudas, mas e quando que eu não devo usar? Aí vem algumas dicas então para você evitar o erro que pode ser muito prejudicial se usado no revés do que deveria estar sendo. Por exemplo, o gelo ele promove uma ação de vasoconstrição, como falei para vocês. E se você aplicar gelo numa região onde já tem espasmos musculares, provavelmente esses espasmos eles podem aumentar, podem ter outros casos de espasmos musculares decorrentes do choque térmico entre o calor do seu corpo e o gelo, pois ele já está com tecidos danificados. Outro exemplo clássico, você machuca o joelho, está com um processo agudo, recente, e você colocou o calor nele. Lembrando que o calor ele tem um processo de vasodilatação, então ele vai aumentar o aporte sanguíneo naquele local e com isso pode aumentar o processo inflamatório também. Então, naquele momento, o calor seria uma péssima opção. Resumindo, no mínimo inútil o uso de forma equivocada. Então, escolha bem o horário e o momento de usar esses aportes. Como falei para vocês, colocar gelo num processo onde já tem espasmos musculares pode aumentar esse processo e colocar calor onde já tem um processo inflamatório também pode aumentar esse processo. Então, além da escolha, além de você entender, você tem que saber a hora de usar, mas também a hora de não usar essas ferramentas. Em muitos casos, os dois tratamentos são inseridos em momentos diferentes. Por exemplo, você começa com o gelo no momento logo após a lesão e assim que passar aqueles sinais fisiológicos que eu falei lá no início, de inchaço, vermelhidão,
dor, processo inflamatório, você talvez precise entrar então com calor para ajudar aquela musculatura toda a fazer um processo de readaptação, um alinhamento das fibras, através então de diminuição das contraturas ou dos espasmos musculares. Isso então é um processo onde você poderia estar utilizando as duas ferramentas em momentos distintos, na mesma lesão, mas com objetivos diferentes para cada momento. Quero depois, num próximo vídeo, vou colocar na votação, se vocês acharem interessante, falar um pouquinho sobre o método Price, que é um método de reabilitação que ajuda no processo de cicatrização tecidual logo após as lesões. Então, espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, me chamem no privado e a gente pode conversar um pouquinho mais sobre gelo ou calor nas lesões.